Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela rádio e TV Câmara Bauru, pelos canais abertos e fechados e aqui na nossa sintonia regional a partir da cidade pelo 93,9 FM, também pelo rádio e pela web na página da TV Câmara Bauru. A gente vai conversar hoje sobre o que a gente chama aqui no mundo leigo de inteligência emocional. Mas o que a gente quer discutir com quem é do ramo e do assunto é de que forma o nosso comportamento emocional, psicológico, o perfil de cada um interfere ou não em desempenhos de alta performance. E para isso a gente tem a sorte, o prazer, o privilégio de conversar com uma doutora em psicologia que acaba de ter uma experiência fantástica, genial, talvez para o resto da vida, que é a profissional Bianca Andrade. Ela acaba de vir da Olimpíada da dupla feminina campeã, a Duda e a Ana Paula, lá em Paris, exatamente no esporte de alta performance. Como profissional especializada, participou dessa experiência genial. Bianca, muito obrigado por nos receber aqui no seu tempo. Acabou de voltar da França, a gente está gravando no comecinho do segundo semestre aqui para a Rádio e TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse tema que eu amo falar. Como é na sua cabeça, como a gente vai falar de alta performance aqui, isso depois serve para cada um poder se apropriar, as pessoas gostam de esporte no dia a dia, mas sem o fator adrenalina, alta performance, extremo de fadiga física, preparo técnico, tático, de repente a cabeça, essa pecinha que está aqui, que organiza e coordena tudo isso, pode ser um fator decisivo em momentos específicos ou em ambientes do ponto de vista de resultados e cobrança. Na sua visão, qual é o caminho dos grandes times, das grandes duplas, dos grandes atletas para se preparar do ponto de vista psicológico para esse nível de resposta? Muito boa. Bom, a gente entende que para chegar numa Olimpíada, todos já chegam ali no mesmo nível de preparação físico, técnico, tático, né? E nesses momentos, a preparação mental, ela é importante também para conseguir colocar em prática tudo que eles treinaram, todas essas outras preparações. E é importante a gente entender que o trabalho de preparação mental, ele acontece durante todo o ciclo olímpico. Então, não é no dia, na semana, no mês antes da competição. Porque assim como para ganhar habilidades físicas, para correr mais rápido, para ficar mais forte, eu preciso de tempo e prática, ganhar as habilidades mentais também necessita desse tempo e prática. Então, durante todo esse ciclo, eu estive com elas desde o do início aí de 2022, trabalhando o desenvolvimento de habilidades psicológicas e cuidando da saúde mental, em primeiro lugar também, para garantir que elas conseguissem chegar ali preparadas para dar o melhor delas em todos os sentidos. Então, o objetivo que a gente tinha é chegar lá e deixar o melhor que elas poderiam em quadra, de forma física, técnica, tática e mental. Aí E você fomos falou. coroados aí com essa medalha. Você falou de dois fatores importantíssimos. Uma é a questão do preparo no tempo. Você ter ao longo do cronograma de formação de um atleta, desde a tenra idade, uma preparação psicológica e os esportes estão em níveis cada vez mais profissionais nesse sentido pleno dessa formação. É diferente a fase inicial na sua cabeça de você, lógico, formar um atleta ao longo do seu próprio processo natural pessoal de maturidade, que está logicamente e obviamente em desenvolvimento, do que você pegar um atleta e ser chamado para o desafio já com ele na metade da carreira, por exemplo. Com certeza. Então, eu atendo atletas desde crianças, adolescentes, adultos, que estão em transição de carreira, de aposentadoria. E é diferente, assim, a gente tem que respeitar o processo de maturação físico e emocional da pessoa. Então, muitas vezes chega um pai assim, aflito, né? Meu Deus, meu filho quebrou a raquete dentro de quadra porque ele errou um ponto. E aí a gente acaba trabalhando, olha, não é um comportamento adequado,
mas ele está em processo de maturação emocional, em processo de entender o que ele está sentindo, nomear o que ele está sentindo e conseguir lidar de uma forma mais adequada com essas emoções. Então, de fato, né, cada fase de desenvolvimento, ela exige habilidades psicológicas, treino de habilidades psicológicas que são mais demandadas ali naquele momento. Aí a estratégia e a tática para pegar outra ponta já, é a tática que eu digo da profissional, né, Bianca, em relação à questão de uma competição que já está lá, você falou, comecei um ciclo de um processo em 2022, conhecer as peculiaridades, né, ali se fosse sentar no divã, falava da anamnese de cada um, isso tudo já foi superado em outro ciclo que você fez, lá de trás, ninguém consegue nada de um dia para o outro. Aí de repente você chega especificamente numa competição, onde naquele intervalo pequeno de tempo, você tem que deixar o atleta se preparar ou estar apto a fazer isso. Que fatores extra-campo, extra-quadra, você acaba lidando ali para que isso não acabe gerando prejuízos ao atleta? Bom, o nosso trabalho ele acontece muito antes da competição. Então, antes da competição, a gente tem todo um processo, um protocolo, digamos assim, para desenvolver as habilidades, como o atleta se sentir mais motivado, ele se sentir confiante nas suas habilidades, ele saber lidar com as adversidades, com os imprevistos. Então, tá, qual que é o seu plano A? Qual que vai ser o seu plano B? Qual vai ser o seu plano C? E até uma coisa muito importante é o estabelecimento das rotinas competitivas. Então, o que que ele vai fazer no dia anterior da competição? O que que ele vai fazer minutos, horas antes da competição e durante a competição? Eu até chamo de rotina de organização. Então, se as coisas começarem a dar errado, o que que você vai fazer nesse momento? Então, é um trabalho muito mais prévio, né, de preparação mesmo, de dar ferramentas para o atleta lidar com as situações que vão acontecer dentro do jogo. Porque muitas vezes a gente não tem o acesso ali ao atleta durante o jogo, e o importante é que a gente desenvolva a autonomia dele, a independência, para que ele possa gerenciar todas as situações que podem acontecer ali durante o jogo. Legal, essa curiosidade, no caso da Olimpíada e da sua experiência em Paris 2024, você pôde ficar próximo, fisicamente o torcedor fica na quadra, mas tem todo aquele envolvimento, o protocolo, né? Aqueles que podem entrar na arena em si, a gente vê as atletas ali, pede o tempo, as estratégias de jogo e vão pertinho, né? Se você consegue visualizar aquilo ali próximo também, ou você tem que ir num outro local? Geralmente o psicólogo ele fica mais afastado, tem até alguns esportes que não permitem que o psicólogo fique ali com a comissão técnica dentro da quadra. Então a gente tem esse papel de ficar mais distante mesmo dos atletas, mesmo porque a gente acredita muito nessa questão da autonomia, da independência do atleta. Então, ele já ter os recursos para lidar ali com as adversidades que podem surgir. Então, durante as Olimpíadas, por exemplo, eu tive um trabalho mais de monitoramento por mensagem. Olha, como que estão as coisas? Tá tudo certo? Se precisar de algo, eu estou por aqui. E estava tudo tranquilo, né? A Legal. princípio, tudo um clima muito bacana, eles estavam curtindo, aproveitando ali cada momento. E tive alguns momentos, né, de contato direto e não precisamos fazer nenhuma intervenção ali, porque a gente entendia que elas já estavam preparadas mesmo para tudo que viesse. Bianca, uma questão que serve para qualquer atleta de qualquer modalidade, a gente de novo está falando de alta performance aqui. Você tem, obviamente, a partir do exemplo clássico da Duda e da Ana Paula, né, até porque atingiram um objetivo não só intelectual, psicológico, de comportamento cognitivo, como atletas, como superação, como desafio pessoal que é gigantesco, né, para
cada um, mas eu me refiro a outro tipo de desenvolvimento. Lógico que a esta altura você tinha, muito antes da Olimpíada, o perfil já, né, das características de formação, de infância, de personalidade de cada uma delas. E são atletas, não regra geral do país, como aconteceu com a menina do judô, com outros tantos, né, que vieram de núcleos pobres, de lugares do norte e nordeste, de guetos sociais muito difíceis, do atletismo, tem gente que passou fome, ou seja, de que forma o ambiente de cada um na formação, para a Bianca, lá no início da outra fase, foi um elemento para poder fazer isso que a gente está chamando de desenvolvimento mental psicológico aqui. Ótimo, ótima pergunta. Bom, desde que a criança nasce, ela é exposta a um ambiente no qual vai exigir algumas demandas e vai desenvolver um repertório ali naquela pessoa que ela vai carregar durante a vida toda, né? Então, ela vai desenvolvendo habilidades, comportamentos, ações de acordo ali com o contexto, com as demandas do contexto que ela se desenvolve. E aí, até ontem conversando, né, com alguns amigos, a gente estava notando que a maior parte dos atletas, no Brasil especificamente, vem de projetos sociais, né? Então, acho que isso primeiro ressalta a importância de termos muitos projetos sociais, porque o Brasil tem um potencial gigantesco esportivo. E também o quanto que as dificuldades, os desafios que essas crianças passam na infância, na adolescência, enfim, acabam desenvolvendo um repertório de resiliência, de suportar períodos de dificuldade, de lidar com as adversidades ali daquele contexto. Legal. Agora, de que forma você, agora vindo para o outro lado, vou fazendo sempre recortes aqui para aproveitar o máximo que puder do nosso tempo no espaço aberto, você tem, lógico, no caso de uma dupla, se for no conjunto, lá da quadra dos outros esportes, obviamente tem outros fatores, cada um com a sua personalidade, um mais introspectivo, outro que explode mais, uma reação absolutamente normal do ser humano, isso vale para qualquer outro ambiente de negócio. Lá na outra etapa, como que você lida com isso ali, de identificar, e lógico, esses fatores e colocar o seu olhar profissional e a sua ação para que isso possa, como estratégia, lá na frente resultar o melhor possível daquilo que se pode tirar deles? Uhum, ótimo. Bom, então a gente tem um trabalho muito de observação. Então, durante a competição, os treinos, a gente tem esse trabalho de observar os comportamentos. Então, o que que os atletas fazem e que ajuda, o que que eles fazem e pode atrapalhar. Isso é muito particular de cada atleta. Então, tem atletas que se sentem motivados quando eles são desafiados ali dentro de quadra, quando eles são, né, provocados de alguma forma, seja pela torcida, seja pelo adversário. Outros já têm um funcionamento diferente, né? Eles se sentem às vezes mais pressionados com a torcida, contra, eles sentem mais ansiosos. Então, cada um vai ter um funcionamento diferente. O nosso trabalho é muito de observar esse comportamento, apontar isso para o atleta, entender se isso ajuda ou prejudica a sua performance e desenvolvendo ferramentas para lidar com isso. Bom, se prejudica, então vamos lá, né? O que que a gente vai fazer? Todos temos, de alguma forma, no nosso comportamento dia a dia, e não só, obviamente, no esporte, no mundo dos negócios, da família, eventualmente algum registro de memória negativa de infância, pensamentos automáticos negativos, crenças limitantes, uma série de fatores aí estudados à exaustão pela psicologia, graças a Deus já, que podem ofuscar boas performances na frente ou obstaculizar mesmo. Você tem executivos muito bem treinados, né, e que, de repente, não rendem aquilo que se esperava porque algo ficou lá. A gente chama genericamente, como leigo no dia a dia, às vezes de trauma, enfim, não estou muito preocupado com a expressão, mas saber como a Bianca profissional, identificado isso, trabalha para essa etapa de desenvolvimento ainda para a gente fechar esse ciclo de raciocínio. Boa. Bom, a gente entende que todos têm um histórico, né? Como você apontou. Então, tem histórico familiar, social, enfim.
que pode ter sido, digamos, traumático, né, como você disse. E o que que a gente trabalha muito, assim? Então, a gente chama de psicologia clínica do esporte. A gente não olha só para as habilidades que são desenvolvidas, mas para as questões clínicas. E com, né, muitas horas de terapia, enfim, a gente vai entendendo todo esse histórico, tudo que esse histórico causou no momento presente desse atleta. E é uma coisa que eu sempre falo: olha, você pode ser resultado desse passado, mas você não é refém disso que aconteceu com você no futuro. Então a gente pode olhar para trás, entender tudo o que aconteceu, tudo o que você sentiu, como que você pode lidar com isso no momento presente, mas o que que a gente pode fazer de diferente daqui para frente para conseguir lidar com tudo isso e ser protagonista do seu futuro, da sua história. Então, é muito um processo de terapia mesmo, né? Um processo terapêutico. Lógico. Duas curiosidades. A Ana Paula, em especial, comentou na entrevista dela, tanto na semifinal, mas sobretudo depois da final, onde elas obtiveram, como se sabe, felizmente, e com ótima performance, a medalha de ouro, a pressão, né? Todos os atletas se preparam, não pode esquecer disso. Tem gente do outro lado, né? E que também tem o mesmo desejo humano, profissional de carreira. Mas elas venceram, e essa palavra, êxito, vitória, sucesso, faz uma enorme questão para a carreira autoestima. E ela vinha de um processo de cobrança de autoestima que ela menciona nos últimos jogos, inclusive de memes, as redes sociais e atrapalham. Esse aspecto em específico, você lidou com ela? Sim, bom, ela até cita ali durante a entrevista o quanto que foi um processo muito doloroso para ela, né? Então, não posso entrar a fundo aí do que a gente trabalhou, mas que foi um processo muito bacana de entendimento, de compreensão e como a gente usa esses momentos de dificuldade como um combustível para mudar então a situação no futuro, né? Então, poxa, aconteceu isso comigo, como que eu posso usar isso de combustível para fazer diferente? Então, a gente trabalhou bastante essas questões, ainda mais das redes sociais, que a gente entende que os atletas estão expostos, que pode gerar muito desconforto, muito mais atrapalhar do que ajudar. Então, a Muito gente legal. trabalhou, né, eu e a Paty, a gente acabou trabalhando bastante essas Tá. questões. Uma outra curiosidade, mas essa pergunta mais para a Bianca, que você certamente estava assistindo ali na final, num determinado momento, aliás, exatamente no tie-break, a hora que a dupla brasileira estava na frente, a canadense pareceu do lado de cá, não deu para perguntar para ela como jornalista, de que estavam 11-8, o time brasileiro na frente, para quem não lembra, no vôlei no último set vai até 15 pontos, o vôlei, né, de areia, de praia, como a gente fala aqui, e a canadense tentou tirar a Ana Paula do sério, provocou ela, teve uma briga de coisa ali. O que a profissional Bianca, como você viu aquilo no momento e depois observando como profissional? Bom, a Paty, ela tem esse funcionamento que ela enfim, vários atletas também, né? Eles conseguem usar esses momentos, como eu já disse anteriormente, né? De provocação, seja pelo adversário, seja pela torcida, enfim, como um combustível. Então, para alguns atletas, pode funcionar como uma motivação. E até ali naquela situação, né? A atleta estava comemorando, né? A atleta canadense comemorando ali de frente para as meninas, o que no vôlei de praia não é aceito, né? E aí a Paty até sinalizou naquele momento, né? Conversou com a juíza não fez nada, e aí depois elas fizeram o ponto e acabou então devolvendo, digamos assim, o que havia acontecido anteriormente. E aí teve aquele momento ali, né? Enfim, mas que depois o próprio DJ colocou uma música de paz, toda a torcida, né? Cantando a Ele música, foi elas mesmas ali. cognitivamente um cara assertivo. Sim, sim, ali no próprio momento, elas mesmas já deram risada, já voltaram para o jogo e foram até o final, se abraçaram no fim. Então, a gente percebe que são situações do jogo que sai uma faísca ou outra né, a dupla ali conseguiu sair muito bem dessa situação.
por usar isso como um combustível ali para levar o jogo até o fim. E depois já ficou tudo certo, elas são super assim, queridas, já selaram a paz ali no momento mesmo. Legal. O que eu estou falando desse exemplo, para a gente, enfim, e finalizando o nosso bate-papo aqui, aproveitar o teu tempo, é que os atletas, então, de alta performance são sim preparados para a questão da reação de cada um, né? Porque tem gente que você percebe, eu gosto de praticar esporte, felizmente, que tem gente que se você provocar, você tira ele da concentração. Isso não tem que ser treinado. Super treinado, né? Então, assim, a gente novamente entendeu o funcionamento de cada atleta e treinar essas habilidades, né? Então, no futebol acontece muito essa questão da provocação, essa questão de ir ali no ouvido e provocar o adversário, tentar tirar ele do jogo, mas é um treino mesmo. Como que você vai suportar essas provocações? Como que você vai lidar com essas situações desconfortáveis? E até usando isso como um combustível, que a raiva, ela sinaliza, ela tem a função de mostrar que, opa, você se sentiu injustiçado, tem algo acontecendo ali com você e você precisa se proteger. O que você vai fazer para isso? Né? Então, não dá para devolver muitas vezes ali, né, da forma como você foi provocado, mas como você vai colocar isso no jogo de uma forma que seja adequada para você e para o seu time. Legal. Um outro fator é que esportes de alta performance, obviamente, isso acontece no plano da gente como atleta do dia a dia, como atividade física mesmo, que a gente gosta, cada um, né? Eu já gostou de uma fase de jogar qualquer tipo de esporte. Enfim, tem o fator competição. O ser humano é competitivo, né? O ser humano, em alguns esportes, entra para um jogo de lazer e acha que está fazendo a última guerra de Troia da vida dele. Ou seja, o comportamento de algumas pessoas no lazer do dia a dia, para fugir um pouco aqui das competições oficiais com você por fim agora, ele muda muito em relação ao dia a dia. Tem gente que fala assim, nossa, ele é tão gentil, bonzinho, mas quando dá uma bola para ele para chutar, isso a gente ouve muito no esporte, ele se transforma. O que você diria para essa pessoa como profissional? Primeiro vai procurar um psicólogo, né? Sim, e nós somos competitivos, né? Então, principalmente quem trabalha com esporte, quem tem isso como profissão, são competitivos. E como a gente vai usar isso a nosso favor? Então, num jogo sempre vai ter alguém que ganha e alguém que perde. E às vezes a gente vai muito mais perder do que ganhar. Mas o que que você vai fazer com essas derrotas? Como que você vai transformar isso como combustível para os próximos jogos? Então, a competitividade, ela pode ser saudável e sustentável, né? No sentido de você saber utilizar ela a seu favor para sempre buscar a sua excelência. Tá. Por fim, aqui, por último, para o nosso bate-papo, a questão de alta performance, de novo, voltando, ela estabelece um grau de adrenalina, de estresse, inclusive mental, lógico, esses atletas vão à exaustão, inclusive na preparação, e isso é uma brutal energia emocional. Qual é a indicação que você faz depois para o baixa a bola, vamos lá pegar o calor e agora precisa fazer essa maquininha aqui fantástica que se chama mente, poder descansar. É o que a gente chama de recovery mental. Ah, Então, os legal. atletas estão super acostumados com recovery físico, que é ir para fisioterapia, fazer massagem, né, cuidar ali do corpo deles, e o mental também. Então, vai se desligar das redes sociais, vai pegar o carro, ir para o meio do mato, passar um final de semana só com a sua família, desconectado de tudo isso. Então, tem essa questão do recovery mental. O que que os atletas podem fazer para recuperar a sua mente também desses momentos super estressantes. Bianca Andrade, muito obrigado no seu tempo aqui. Acabou de voltar de Paris. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. A gente, lógico, torceu e comemorou juntos, sabendo não só do seu desafio pessoal, porque a gente é brasileiro e gosta disso do dia a dia, né? Então é muito legal você ver atletas que saíram das circunstâncias e projetos sociais que você vê. Isso dá para a gente um ânimo também pessoal no dia a dia muito maior. Serve não só como estímulo, espelho, mas para a gente ver que o país, de fato, como você disse, tem uma enorme potencialidade. Parabéns você que é doutora em psicologia e sabe como isso é fundamental
fundamental. E por fim, eu vou falar de uma questão minha aqui, agradecendo o teu trabalho. Por isso é que desde menino, vindo de uma cidade pequena, eu defendo, eu não consigo entender por que cada escola não tem um psicólogo. Exatamente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho dessa experiência e dessa área fantástica que eu sou apaixonada de psicologia do esporte. Muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou no Espaço Aberto. A gente conversou com a doutora em psicologia Bianca Andrade. Se você entrou no meio do caminho, pode ir lá na página da TV Câmara no YouTube. Está tudo lá em vídeos, é um documento público para você assistir a hora que você quiser.